Uma porta com o número 10 é aberta. Entre dois homens, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, sai, acena rapidamente e entra em um carro. Os três usam máscara. É quase um constrangimento falar da situação política na Inglaterra. No parlamento. Senhor orador, eu gostaria de pedir desculpas. Matias Alencastro, colunista da Folha. Matias é um homem branco, cabelos e barbas escuros, usa jaqueta preta sobre camiseta preta. É um constrangimento porque você está falando de um país que está atravessando o Brexit, que está atravessando uma pandemia, e em vez da gente falar desses assuntos que têm implicações enormes, que o Reino Unido está vivendo um dos momentos mais importantes do último século na sua história, em vez disso, a gente vai ter que conversar sobre um escândalo chamado Partygate, a descoberta que o Boris Johnson organizou umas festas durante a primeira onda da pandemia. É um dos paradoxos do Reino Unido nesse momento. Sequência de imagens de carros nas ruas, pessoas no mercado, um grupo protestando na rua e a fachada da Downing Street. Pessoas pedalam na rua, entre eles e à frente Boris Johnson, um senhor branco de meia-idade, corpulento, com cabelos claros e esvoaçados. Ele para, cumprimenta um homem que está em pé e de costas, conversa com pessoas que usam casacos e chapéus enfeitados com lantejoulas e depois dá entrevista em frente a diversos microfones. A eleição do Boris Johnson para primeiro-ministro em 2019 foi uma eleição triunfal por várias razões. Primeiro, porque ela aconteceu no contexto do paroxismo da crise do Brexit e ela se tornou praticamente um referendo para saber se o Reino Unido deveria ou não seguir o Brexit até o final. O Boris Johnson, no entanto, apesar de ser um primeiro-ministro com um mandato muito consolidado e com um domínio muito grande sobre o seu partido, porque ele é considerado um primeiro-ministro que entrega vitórias, e numa cultura partidária você entregar vitórias é ainda mais importante do que você governar bem, ele tem enfrentado muitas crises. Ele é considerado um gestor problemático, uma personalidade errática, praticamente um gerador de crises ambulante. Imagens do primeiro-ministro no parlamento, em entrevista coletiva e na porta da residência oficial acenando. Depois, um apresentador de telejornal. Enquanto o apresentador da CNBC fala, são projetados os principais tabloides que trazem o escândalo das festas nas capas. Boris Johnson está enfrentando novos pedidos de renúncia, com base nas novas alegações de que ele teria quebrado suas próprias regras de quarentena de novo. O primeiro-ministro ele organizou festas secretas no começo de 2020, no auge da primeira onda da pandemia. Os jornalistas já começaram a descobrir que até tinha bolo surpresa para ele e que ele tomou esse vinho, esse champanhe. Quer dizer, uma conversa muito degradante, ao mesmo tempo que exigia horrores da população, ele festejava e violava todas as regras que ele estava impondo. Um assunto totalmente prosaico para o país que está à beira de uma guerra contra a Rússia. Em seu gabinete, Vladimir Putin está sentado participando de um evento online. E agora, de terno e segurando bandeirinhas do Reino Unido, Boris Johnson se aventura em uma tirolesa. E criou esse ambiente em que é praticamente um consenso hoje em dia no Reino Unido de que o Boris Johnson ele não é uma pessoa preparada para governar. Então, pode-se dizer que, de fato, essa é a crise mais grave, porque é a crise que abala definitivamente o mito Boris. Por um lado, todo mundo sabe que o dia que ele sair, vai ter uma batalha interna dentro dos conservadores entre uma ala moderada e uma ala muito mais radicalizada que defende uma postura muito mais agressiva em relação à União Europeia. E de briga interna de partido, a gente sabe que raramente sai um consenso fácil. No momento em que as coisas estão bem para eles. Eles estão praticamente hegemônicos do país, estão com o governo, o mandato do Boris Johnson ainda dura mais um tempo. Para que comprar uma briga agora? Sequências de imagens de pessoas caminhando nas ruas de Londres. Ao mesmo tempo, tem o outro lado que pensa, a situação do Boris Johnson é insustentável. Ele perdeu toda a sua capacidade de governar. Ou a gente aproveita esses próximos 2 anos para reorganizar o Partido Conservador, alavancar um novo projeto, lançar novas lideranças, ou o Partido Conservador vai afundar com ele nos próximos 2 anos e nas próximas eleições o Partido Trabalhista vai vir e vai pegar o nosso lugar, vai derrubar a gente. Então é essa tensão interna que está acontecendo aqui dentro do Partido Conservador. Boris em pé discursando, pessoas protestando. É um país que está refém de um escândalo muito pequeno, muito mesquinho, ao mesmo tempo que ele vive um dos momentos mais intensos e transformadores da sua história. Uma cabine de telefone vermelha e um ônibus vermelho de 2 andares que circula pela rua. Brexit é isso.
É pessoas brigando por coisas minúsculas, enquanto elas mudam a posição estrutural do país no mundo de uma forma hiperacelerada, hiperintensa e hiperimprevisível. Boris agora está sentado, segurando a manga esquerda de sua camisa branca. Descabelado e usando máscara, é vacinado por uma enfermeira jovem e negra que veste uniforme azul royal. A tela escurece. TV Folha. Imagens AFP. Edição e dublagem Nicolas Witzel. Audiodescrição Melina Cardoso. Revisão Felipe Oliveira. Edição de acessibilidade Giovanni Stael. Editora da TV Folha, Beatriz Pérez.